Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico. A prefeitura, o órgão público, pode coletar os resíduos das construtoras? É polêmico porque a gente está cansado de ver a prefeitura coletar porta a porta, resíduos de pequenas obras e até mesmo sugerir, orientar para o cidadão deixar o seu entulho no leito, ou então na calçada, para que ela pegue, depois de uma programação que às vezes é 3 até 4 vezes por semana. Mas antes, acesse mapa.abrecon.org.br para comprar agregado reciclado, descartar entulho ou fazer denúncias relacionadas à gestão dos resíduos. mapa.abrecon.org.br. Você que é destinatário de resíduos, destinatários são aqueles que recebem os resíduos. ATT, aterro e usina de reciclagem de entulho, ligue para a gente ou fale conosco pelo WhatsApp para validar suas informações no mapa.abrecon.org.br. Pessoal, as prefeituras, especialmente aquelas prefeituras pequenas e médias, cidades pequenas e médias, têm o hábito de coletar o resíduo das obras. A gente precisa lembrar que desde 2002, portanto há 22 anos atrás, cabe ao gerador a destinação adequada dos resíduos da construção. Mas antes, a gente vai aqui reforçar quais são os princípios da administração pública. Eu fui procurar na inteligência artificial e achei o seguinte, princípios da administração pública, vou deixar aí na tela: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A partir do momento que a prefeitura coleta o resíduo porta a porta, ela não é eficiente, muito menos justa, porque ela não consegue atender todas as obras e nem todo o município. O correto seria ela implantar uma rede de ecopontos, que é o modelo mais correto, e naturalmente ela consegue assistir o pequeno gerador. E também, junto a isso, ela deveria ampliar a legislação para criar a figura do pequeno e do grande gerador. Quais são os procedimentos mais comuns nas pequenas e médias cidades? E isso naturalmente impacta a gestão dos resíduos. A gente precisa lembrar, pessoal, que as prefeituras elas coletam esses resíduos de obras, resíduos da construção e demolição, resíduos volumosos, por exemplo, sofá, mesa, cadeira, e mandam, em sua grande maioria, para lixões. Então, o que é mais comum nas cidades médias e algumas capitais, a cidade orienta o cidadão a deixar o entulho no leito da rua, ou o leito viário, ou então na calçada, bloqueando a passagem dos transeuntes. Olha o absurdo. Coleta porta a porta, então vai um caminhão, às vezes o caminhão entra na casa da pessoa. No Rio de Janeiro, até alguns anos atrás, existia um sistema que a Conlube coletava o resíduo porta a porta apenas de casas, ela não conseguia atender toda a cidade, era injusto, não atendia aos princípios da administração pública, de impessoalidade e eficiência, porque ela conseguia entrar na casa apenas das pessoas que tinham casas, não conseguia atingir, não conseguia atender às comunidades, Lembrando que o Rio de Janeiro, segundo os dados do IBGE de 2020, é composto por 20% de favelas, Então quem gerava resíduo na favela não tinha a assistência da Conlube, O que é comum também nas cidades pequenas e médias é a cessão de caçambas estacionárias, cessão de bags de ráfias, A prefeitura deixa um bag para o cidadão colocar os seus resíduos, e também cessão de máquinas e equipamentos. Eu estou colocando uma imagem aí para mostrar que tem pelo menos 3 operadores, uma retroescavadeira ou uma escavadeira e um caminhão. Esse modelo da prefeitura, ele não é nem um pouco eficiente, porque justamente não consegue atender toda a cidade e também não é nenhum estímulo para o cidadão fazer a separação dos resíduos no canteiro de obras. Você que é usina de reciclagem de RCD, agora em março de 2025 acontece o Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem de RCD. Esse encontro ele é único voltado ao setor de usinas de reciclagem de RCD. Você pode garantir a sua participação acessando o site abrecon.org.br ou então pelo nosso WhatsApp 11 3862 7118. Esse evento a gente vai discutir os dados recentes da pesquisa setorial Abrecon 2024 e também novos lançamentos do setor de RCD, resíduos da construção e demolição. Março de 2025, inscreva-se em abrecon.org.br. Associado é gratuito. Se você ainda não é associado, associe-se e faça parte do maior movimento de valorização da reciclagem de entulho do Brasil. Fale conosco pelo WhatsApp 11
3862-7118, 3862-7118. Pessoal, algumas cidades a situação é mais crítica porque a prefeitura ela coleta, transporta e destina resíduos de grandes geradores. E quando o prefeito opta em coletar resíduos de grandes geradores, ele está sujeito à legislação atinente à improbidade administrativa que pode até dar prisão. Então, de acordo com o artigo 10º da Lei 8.429 de 92, permitir que se utilizem em obra ou serviço particular, veículo, máquina, equipamento ou material de qualquer natureza, bem como o trabalho do servidor público, empregados ou terceiros contratados por essa entidade, ou seja, aplicar recursos públicos para atender terceiros, né, em detrimento da maioria. Então, como eu falei no início do vídeo, os princípios da administração pública não permite que esse serviço seja continuado, uma vez que ele não é eficiente e também não atende a todos. Pessoal, algumas cidades a situação é mais crítica porque o prefeito ou a prefeitura resolve coletar, transportar e destinar os resíduos da construção e resíduos volumosos de grandes geradores, de empresas. Então, quando você vai construir um prédio, naturalmente você deve cotar, né, a gestão, o transporte e a destinação dos resíduos. Quando a prefeitura resolve coletar isso gratuitamente, ela não está sendo justa e, naturalmente, o prefeito está sujeito à lei, né, especialmente à lei de improbidade administrativa, a lei número 8.429 de 92. Então, estou colocando um parágrafo específico sobre a lei de improbidade administrativa, justamente porque, nesse caso aí que vocês estão vendo na tela, a prefeitura está utilizando de recursos públicos para benefício de um ente privado. Então, obviamente, você vai ler toda a lei aí, você vai ver que o prefeito pode até ser preso. Pessoal, antes de tudo também é importante destacar que a responsabilidade pela destinação dos resíduos é do gerador, seja ele pequeno ou grande, PG ou GG. Se você quer montar uma usina de reciclagem de RCD, uma ATT, um aterro, quer entender mais sobre o setor de resíduos da construção, inscreva-se para o curso de Gestão e Operação de Usina de Reciclagem de RCD. A próxima edição é atualizada em nossas redes sociais ou então pelo nosso site abrecom.org.br. Esse curso ele é único no Brasil e já formou mais de 1.200 pessoas. Então fique atento ao nosso site e também às nossas redes sociais. Então, pessoal, para a gente reforçar a tese de que o gerador é responsável pelo resíduo que gera, seja ele pequeno ou grande, desde 2002 a resolução CONAMA diz que o gerador é responsável pelo resíduo até a sua destinação final. A Política Nacional de Resíduos Sólidos também, né? Inclusive a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 14 anos atrás, né, 15 anos atrás, tinha as figuras do gerador-pagador, poluidor-pagador, responsabilidade do gerador pelo gerenciamento dos resíduos e as leis estaduais e municipais que são feitas baseadas nos preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, além do marco legal do saneamento básico, que, na minha opinião, ela é mais pungente, ela é mais contundente, porque ela cobra financeiramente do município, né, especialmente das autarquias, o custo, né, de gerenciamento dos resíduos, ou seja, você deve cobrar a água e também o gerenciamento dos resíduos, seja ele da construção ou resíduos sólidos urbanos. Quais são os prejuízos da prefeitura coletar os resíduos porta a porta, resíduos da construção e resíduos volumosos, né? A gente coloca nas nossas redes sociais alguns exemplos de cidades que pedem para os cidadãos colocarem seus resíduos da construção na calçada ou na rua, resíduos volumosos, por exemplo, mesa, cadeira. E aí a prefeitura tem uma programação de 2 a 4 vezes por semana, basicamente a mesma frequência do lixo, né? Resíduo sólido urbano. Então, prejuízo para a sociedade e meio ambiente. Desestímulo ao gerenciamento correto dos resíduos, ou seja, como é de graça, né? Isso se contrapõe ao marco legal do saneamento básico, Lei 14.026, como é de graça, o cidadão se sente no direito de gerar quanto quiser e jogar na rua e a prefeitura sempre vai coletar esse resíduo, né? Descarte do entulho e lixo em lixões, a prefeitura geralmente, em cidades médias e pequenas, ela pega esse resíduo e joga nos lixões. A gente precisa lembrar que o Brasil tem mais lixões do que destinatários legalizados. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, cidade de 2013, 2014, então deve estar defasado.
o Brasil tem mais de 3 mil lixões, né? Não confundir com aterros sanitários. Lixões são áreas clandestinas. Então você pega uma cidade do interior aí, uma cidade média, ela pega esse entulho, resíduo volumoso, entulho, até lixo, e joga num buraco qualquer sem nenhum tipo de licenciamento, né? E também é injusto e ineficiente, conforme eu falei no início do vídeo, né? O princípio da administração pública é ser eficiente e atender a todos, ou seja, ser impessoal. Quando eu falei, por exemplo, no exemplo da cidade do Rio de Janeiro, a Conlub tinha um sistema de coleta porta a porta, era injusto, porque você atendia uma parte, né, uma parcela da sociedade, e você não conseguia atender a comunidade. Então, o sistema de coleta porta a porta das cidades não é eficiente e também não é justo. Você é transportador de resíduo? Faça parte do movimento de valorização do transporte RCD. Ano passado, 2024, a gente organizou o primeiro curso voltado exclusivamente ao setor de transporte de resíduos. Esse curso foi resultado de mais ou menos 2 anos de pesquisa. Eu falei, né, Levi Torres como coordenador da Brecon, Rafael Teixeira, diretor e vice-diretor da Rafa Entulho e vice-presidente da Brecon, e também o Leonardo Mendes, que ele é diretor da ATT Multilix de Guarulhos. Então a gente falou sobre precificação, gestão das locações de caçamba e também gestão das áreas de transbordo e triagem. Faça parte do grupo no WhatsApp, fale conosco pelo WhatsApp 11 3862 7118, 3862 7118. Você que ainda não é associado, associe-se e faça parte do maior movimento de valorização da reciclagem de entulho do Brasil. Você conhece os equipamentos voltados para reciclagem de resíduos da construção e também resíduos volumosos da Envimat? Acesse envimat.com.br. A Envimat dispõe de equipamentos voltados à triagem, britagem e também trituração. É indicado para aterros sanitários, aterros de inertes e também ecopontos. Conheça a linha de peneiras Trommel da Envimat. Acesse envimat.com.br ou então fale conosco pelo WhatsApp 11 3862 7118, 3862 7118. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre uma questão que é discutida nos grupos de WhatsApp, porque isso interfere diretamente, né, na sustentabilidade do município. O município, ele coleta, transporta e destina resíduo de forma totalmente equivocada, né? Como a gente vê, esses lixões que nós temos ao longo do Brasil, né, nos rincões do Brasil, eles são em grande parte alimentados pelos próprios municípios, né? A prefeitura coleta o resíduo de grandes obras com a estrutura pública, né? Caminhão, retroescavadeira, escavadeira, e isso não é justo, né? Além disso, você tem um comprometimento da saúde das pessoas, porque a partir do momento que você pega esse lixo, né, que é um resíduo muito misturado, e joga no lixão, você tem no meio do ano, por exemplo, problemas com fogo, com incêndio, enfim, é um problema do início ao fim, né? A prefeitura deveria reavaliar esse processo e disponibilizar o que é mais eficiente, né, o que está dando certo no Brasil, né, que são os ecopontos. Uma cidade como São Paulo, 12 milhões de habitantes, tem mais 120 ecopontos. Não é o ideal, né? Deveria dobrar o número, né? São 12 milhões de habitantes, então a gente não consegue atender toda a população, mas o que dá certo no Brasil para a coleta de resíduo da construção são os ecopontos. Se você quer conhecer os detalhes de como construir um ecoponto, consulte a diretiva número 06, você tem lá uma tabela de quantos ecopontos são necessários para cada tipo de cidade, né? Conforme a cidade, a cada 30, 40 mil habitantes, você vai definir um modelo de ecoponto. A Brecon é sustentabilidade na construção civil. Vamos juntos?